Fala galera, chegamos na lição de terça-feira e mais uma vez, antes da gente entrar no tema da lição, você já cumpriu os 3 desafios de ontem? Você lembra quais eram os 3 desafios? Número 1, acompanhe as redes sociais aí, se inscreva, segue, vamos que vamos. Número 2, comunidade do WhatsApp. Vai lá você não vai perder nada, você vai ter acesso aos materiais, aos vídeos, então aproveite. E número 3, ajude aí na arrecadação de doações, para manter isso aqui. E para esse conteúdo de qualidade, nós precisamos de doação. E nós contamos aí com a sua ajuda, com a sua contribuição também. Vamos que vamos para a lição de terça-feira. E aí, a Manu vai ler pra gente a Bíblia, né? Nós estamos aqui para isso. Manu, o que você vai ler pra gente agora, pra gente começar a terça-feira? Provérbios 4:23. Abra também a sua Bíblia e acompanhe a leitura com a gente. Vamos lá. 4:23 diz assim: Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse verso é maravilhoso. Top. Muito bonito. E com ele eu te pergunto, qual que é o segredo para protegermos o nosso coração das influências do mal? Show! Nós falamos ontem sobre isso, hein? Para eu proteger o meu coração, eu preciso da palavra. Eu preciso de Deus, né? Eu preciso estar próximo de Deus. Nós falamos que na época ali do ministério de Jeremias, né, o seu ministério profético, a condição do povo era que Deus, quer dizer, o coração deles estava distante de Deus, né? Então, o povo tinha um coração corrompido e Deus oferecia transformação. Esse panorama, essa análise que a gente faz do povo daquela época é muito simples. O povo com o coração corrompido e Deus oferecendo transformação. O que é muito bonito é que a gente viu aí, lemos alguns versos sobre a condição do povo, coração longe e tal, cheio de pecado. O interessante é o seguinte: diante de um povo pecador, que não estava nem aí para as coisas de Deus, Deus não rejeita o seu povo. Deus reconquista. Olha que da hora. Deus não rejeita. Deus reconquista o povo. É para isso que existe Jeremias. É Deus tentando reconquistar o coração do povo para ele. Olha que da hora. É lógico. Coração distante, Deus quer reconquistar esse coração. E o que ele faz? Jeremias. E não só Jeremias, né? O tema é Jeremias, o estudo da semana é sobre Jeremias, mas outros profetas fizeram isso. Então, todos esses profetas, e até hoje, tudo que Deus alerta, todos os apelos de Deus, é com esse fim. Reconquistar o coração daqueles cujo coração estão longe dele, né? Então, como proteger meu coração? Deus. Aproxime o seu coração dele. Se não der, se isso não acontecer, esquece. É verdade. Eu achei muito interessante que você falou que ele reconquista. A gente percebe também a questão de Jonas, não é? Também. Quando Deus envia. E quem sabe Deus também pode usar você para levar a mensagem dele e para trazer o coração de outras pessoas para mais próximas, para mais próximo do Pai, não é? Então Deus, ele sempre envia os seus filhos, Sim. não é? E ele confia essa missão para Jeremias, para mudar aquele povo, porque aqui na Bíblia, na lição está dizendo aqui, ó, o rei Josias, contemporâneo de Jeremias, por um tempo tinha purificado dos altares idólatras do país, mas o coração da multidão não tinha sido transformado. Então, assim, demora. A gente vê que é um processo, não é? Não é algo rápido. Precisava mesmo que aquele coração fosse transformado. E às vezes você, com o seu conhecimento, através do Espírito Santo agindo em você, também pode ajudar outras pessoas a terem o coração transformado, a terem um coração mais próximo de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus sempre acredita nos seus filhinhos, Deus sempre quer estar perto, Ele sempre quer reconquistá-los, assim como o Lucas falou. Isso também me lembrou da época do povo lá de Moisés, né, que levou um dia para eles saírem da escravidão, mas levou anos para tirar a escravidão e o sentimento de escravos do coração deles, sabe? Eles mesmo fora do lugar que eles estavam, mesmo não sendo mais escravos, eles ainda tinham o coração de escravidão. O ponto é assim, Deus
levou um dia para tirar Israel do Egito. Isso. Mas ele levou 400 anos para tirar o Egito de Israel. Perfeitamente, É mais ou muito menos mais bem isso. colocado. O Egito do coração de Israel. Demora, né? é um Exato. tempo, não é? Mas Deus, ele não desiste, Deus é paciente, Ele é bondoso, Ele espera que os seus filhinhos tenham aí o seu coração transformado e Ele vai ajudando, mas para isso nós precisamos querer. Exatamente. Não adianta a gente achar que vai ser um processo fácil, simples, não. Nós temos que querer que Deus transforme o nosso coração e mediante a nossa vontade, nós vamos nos achegando e Deus vem também a nós e nos ajuda a termos o coração transformado. Só completando, Manu, antes de você ler o texto que você vai ler pra gente. Isso aí. Assim, Israel, né, o povo de Judá ali, que era um dos reinos que compunham, tal, isso aí é outra história. Mas o reino de Judá, eles tiveram um rei chamado Josias. E quando o Josias começou a reinar, ele acabou com o paganismo. Destruiu o altar, derrubou poste, fez um monte de coisa em favor da religião verdadeira, do Deus verdadeiro. Só qual que era o problema? O problema é que o pecado não estava só nos rituais, não estava só fora das pessoas, estava no coração delas. Esse era o problema. É por isso que depois o povo voltou ao pecado. Porque eles não abandonaram o pecado, eles não se aproximaram do Senhor. Então, Josias, ele destruiu o pecado externo, o problema externo. Mas o de dentro, esse que era o problema. A gente percebe que os ídolos do coração são mais perigosos do que os ídolos físicos. Olha que da hora essa ideia. Os ídolos de dentro são mais perigosos, muitas vezes, do que os de fora. Porque o de fora é fácil destruir. Pô, se eu adorar uma estátua e eu entender que isso é errado, eu vou lá e jogo fora, sei lá, eu escondo ela. Agora, aquilo que está no meu coração, aí, meu amigo, se você não se aproximar de Deus, já falamos sobre isso, da sua palavra, esquece. Exatamente. E a lição também traz uma perspectiva de que só é possível deixar esses ídolos do coração retomando a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Perfeito. Não é? Então, nós temos que lembrar quem é o Deus verdadeiro e adorá-lo. Assim nós conseguimos tirar, destruir, acabar com os ídolos que nós levantamos muitas vezes dentro do nosso coração. Verdade. E às vezes a gente acha que precisa ser algo, digamos, sei lá, uma estátua na qual você se ajoelha e adora. Não. Mas aquilo que você coloca tempo, aquilo também acaba sendo o seu ídolo. Sim. E não tem como adorar a dois senhores, não é? Então, Verdade. o celular, a televisão, uma série que você assiste, enfim, onde está o seu coração? Aonde você coloca tempo? Qual é o objeto ou o Deus? Quem é o seu Deus? Então, que nós possamos refletir sobre isso, né? E vamos continuar aqui com a leitura. Vamos para Jeremias De Jeremias. 17, nós já lemos alguns versos de Jeremias 17. Vamos continuar aí, do verso 19 e 22, né, Manu? Isso aí, Jeremias. Abre a sua Bíblia aí, Jeremias 17, dos versos 19 até o 22. 19 e 22, certo? Vamos lá. Isso aí. Título é A Santificação do Sábado. Assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. 22. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Muito bem, esses versos aqui estão falando sobre a guarda de sábado, e às vezes a gente acha que isso nada tem que ver com adoração, sendo que aqui mostra que tem muito a ver a ligação do sábado com a adoração, que é inclusive muito interessante, porque o Lucas gravou a lição de sábado, e nessa lição falou sobre adoração, né? Falou sobre os tempos do fim, que o sábado revelaria os verdadeiros adoradores, enfim. E agora ele veio gravar a adoração, então está aí ligado, não é? Uhum. E com isso eu pergunto para você, Lucas, o seguinte, como o sábado se relaciona com a adoração? Muito boa pergunta. Também é direto, assim, é objetivo. O sábado me lembra que existe um Deus. O sábado me lembra que existe um Deus a ser adorado. E quando eu paro e eu guardo e eu santifico este dia do modo que este Deus pediu, eu estou adorando. É muito interessante porque
em um dos escritos de Ellen White, ela disse o seguinte, e parafraseando, né? Se todas as pessoas, desde o começo da história, tivessem guardado o sábado, não existiriam ateus no mundo. Olha que da hora essa ideia, né? Se todo mundo parasse no sábado para guardá-lo, todos se lembrariam que existe um Deus a ser adorado. E naturalmente o adorariam. Né? Então o sábado tem tudo a ver com a adoração. O sábado diz quem eu adoro. Né? Exatamente. É um santuário no tempo, não Exatamente. é? Maravilhoso o sábado que Deus nos concedeu para descansarmos e também para mantermos esse relacionamento com Ele, né? Porque no sábado a gente acaba deixando ainda mais para trás as coisas e paramos mais para refletir sobre o nosso verdadeiro Deus, sobre o nosso Criador, sobre o nosso mantenedor, esse Deus maravilhoso que está sempre conosco, não é? Então o sábado foi algo que Deus colocou para que nós pudéssemos adorá-lo assim, um dia especial, não é? E não foi feito o sábado para o homem. Contrário. O homem para o sábado. Foi o sábado para o homem. Ele sabia em sua sabedoria, sua grande sabedoria, que nós precisaríamos de um tempo de descanso também. Então é muito importante o sábado, não é? Para o nosso bem, né? Exatamente, vamos guardar o sábado. Aí. Vamos então agora orar. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós e o Senhor busca reconstruir o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, que possamos também guardar o sábado como assim o Senhor deseja que nós guardemos, ó Pai. Esse é o nosso pedido e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Que bom que você continua conosco, mas não acabou ainda. A gente se vê amanhã para o Momento Hipertexto. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.